A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para continuarmos o nosso estudo sobre escatologia bíblica. Na aula passada, nós começamos a tratar sobre os selos. Hoje, vamos acabar o 7º selo e entrar na questão que é as 7 trombetas. Venha comigo, pastor Paulo Rogério, falando de Boston, para transmitir a palavra de Deus. Não nos perca no canal. Nosso canal no YouTube é Paulo Rogério da Cunha. Lá você pode ver, rever, quantas vezes quiser as aulas. Você também pode compartilhá-las com seus amigos, com seus irmãos, com aqueles que você acha que devem conhecer a palavra de Deus. Ela é aberta, ela é de graça, e esse é o nosso objetivo: transmitir a doce, amável e verdadeira palavra de Deus. Vamos lá. Colocar nosso PowerPoint, né? Sempre tem esse repetitivo aí. Aula número 15. Aula 15. Ok? Bem, nós temos que terminar o último selo. E o que diz o 7º selo? Nós vamos ler Apocalipse 8 e o 15. Desculpa, 8 e 1. Me desculpa, está errado aí. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Bom, o que João queria falar aqui? João queria trazer a nossa realidade, porque nós sabemos que no céu é atemporal, não existe tempo marcado em relógio, né? Não existe dia marcado em calendário e anos marcado pelo tempo. Mas João, na sua interpretação e na sua revelação, ele entendeu que esse tempo foi em torno de 30 minutos. Então, esses 30 minutos, essa meia hora, é uma revelação humana de João, para que nós, como humanos, entendêssemos o que houve no céu. Após essa meia hora de silêncio no céu, nós vamos ver a partir do verso 2 a entrada novamente de anjos. E o 2 do capítulo 8 diz o seguinte: e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante do Senhor. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Bem, veja bem, primeiro, mais uma vez, está se afirmando, desculpa, vamos falar uma palavra mais fácil, né? E essa ordem saiu diante do trono de Deus. E nós vemos que um anjo se colocou diante do altar, tendo um incensário de ouro. Vocês lembram da época do tabernáculo, onde havia um incensário, e ele era de ouro, em que Moisés, né, junto com os israelitas, construíram o tabernáculo, e depois Salomão, lá na frente, construiu o templo. Havia o incensário de ouro. E nesse incensário foi colocado muito incenso, quer dizer, era para ter realmente
uma grande quantidade de incenso e fumaça. E dentro dele, né, é lógico que alegoricamente, vieram as orações de todos os anjos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então, isso está diante do trono de Deus, esse incensário de ouro. E com ele foi levado as orações de todos os santos, esses santos que já estão no céu. E agora, diante dessa fumaça, dessa quantidade de incenso, houve, diante das orações dos santos, o ouvido do Senhor aberto. Nós vemos que esse incensário, com as orações dos santos, subiu desde a mão dos anjos até diante do trono de Deus. Versículo 4. Aí nós vemos o seguinte, que houve catástrofes antes das 7 trombetas. Então, nós podemos finalizar o 7º selo dizendo que houve esse tempo que João determinou como meia hora de silêncio no céu. E depois, essas orações dos santos chegaram diante de Deus, através do incenso que se queimava e formava fumaça. E este anjo, no verso 5, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Aqui entrou mais um elemento, o fogo do altar, o fogo santo. Eu entendo que esse fogo era aquele mesmo em que uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia esse fogo como celebração ao Senhor, como expiação dos pecados, como que o Senhor não castigasse a nação de Israel. E se esse sumo sacerdote entregasse um fogo estranho ao Senhor, ele morria ali mesmo. Então tinha que ser um fogo santo com uma pessoa santificada. Então nós vemos aqui o símbolo da igreja, uma igreja santa, santificada, já na presença de Deus. E agora, o Senhor, né, dá ordem, e o anjo encheu o fogo do altar e o lançou sobre a terra. Então, essas orações, nós entendemos que essas orações são aquelas daqueles que foram martirizados aqui na terra, aqueles que sofreram pelo amor de Cristo, aqueles que levaram o evangelho santo e digno, aquele de apresentação para a salvação de almas. E agora, devido às suas dores, devido ao seu sacrifício, devido ao seu martírio, o Senhor lança, através do anjo, isto sobre a terra. Seria como um castigo aos habitantes desse planeta que rejeitaram, que martirizaram, que fizeram esses santos sofrerem. E aí nós vemos que o final do 7º selo, ele termina com catástrofe, porque diz que depois de vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, são ações que aconteceram sobre a terra, porque está aqui, e o lançou sobre a terra. Então, o término do 7º selo termina com mais uma catástrofe sobre o planeta Terra. E aí, a partir do verso 6 de Apocalipse, nós vamos ver o início do 7º selo, o início das trombetas. Então, o fim do 7º selo é o início da primeira trombeta. Mas vamos primeiro passar um resumo dos 7 selos. Bom, o primeiro selo nós falamos que tem a identificação do anticristo. O segundo tem a identificação de guerras. O terceiro é a fome. O quarto selo é a morte. O quinto é o martírio. E nós vemos aqui no final do 7º selo, justamente,
esse martírio que foi apresentado no quinto selo, o Senhor castigando a terra por terem martirizado os seus santos. O sexto são catástrofes. E o sétimo, ele termina com a catástrofe, mas inicia o toque da primeira trombeta. Então, vamos entrar na palavra de hoje, no estudo de hoje, que é justamente sobre as 7 trombetas. E nós vemos que no verso 6 do capítulo 8, há uma preparação. E, mais uma vez, foi dada essa incumbência a anjos. E os 7 anjos, verso 6, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, após o preparo, após eles estarem com as trombetas preparadas, nós vemos o início da grande ira do Senhor, a partir das trombetas. Começa o grande julgamento sobre o planeta Terra. 7 trombetas vai trazer isso, catástrofes piores, julgamentos mais pesados, né? Então, começa aquilo que nós chamamos de a grande ira do Senhor. Então, a primeira trombeta está no verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, sobre o planeta Terra, a terceira parte da vegetação é toda queimada devido ao fogo e a saraiva que foi misturada com sangue no céu e foram lançados na terra. Olha, irmãos, nós vemos uma coisa. Há muita especulação sobre isso, sobre aquilo. Essa aqui é a floresta amazônica, vai ser destruída, as grandes florestas da terra vão ser destruídas. Olha, nós já estamos vendo, né, durante esse tempo que nós estamos vivendo, já diversos incêndios destruidores. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos mesmo, a Califórnia é um grande foco desses incêndios, né, da destruição da vegetação, da natureza. No Brasil, nós sabemos aí, Pantanal, nós sabemos da Amazônia, na Austrália, grandes incêndios, não é? Então, quando se fala a terceira parte da vegetação queimada, a Bíblia não nos diz o local, não nos diz o que vai ser e não nos diz qual parte vai ser atingida. Só diz o seguinte, que a terceira parte da vegetação da terra vai ser queimada. Então, está falando no final aí, queimou-se a terça parte das árvores. E toda a erva verde foi queimada. Irmãos, é intrigante. A natureza, ela é um ciclo, né, que um alimenta o outro. Quando fala que a terça parte das árvores é queimada, nós entendemos árvores como o quê? Entendemos árvores como uma planta que tem uma certa altura, tem um tronco, tem folhas, umas são mais baixas, outras mais altas, umas são enormes, outras são seculares, milenares. E a erva que nasce na terra, embaixo dessas árvores, elas precisam do quê? Elas precisam da proteção dessas árvores, né? Seja para a entrada da luz solar, seja para a proteção mesmo da forte, né, intensidade, luz que vem do sol. Elas precisam ser alimentadas, né, pela chuva que vem, mas não cai em intensidade para tirá-la, mas as árvores a amortecem para que elas caiam na terra levemente. E essas ervas que são, né, baixas, são ralas, que se conservem. Essas ervas, o que elas fazem? Elas conservam também as árvores, porque elas, nos troncos das árvores, elas retêm a água, que é puxada pela raiz das árvores. Então,
a natureza ela trabalha de uma forma perfeita. Então, se queima as árvores, não há proteção para as ervas. É por isso que fala que a erva verde foi queimada. Por quê? Sem a proteção de terça parte das árvores, essas ervas serão queimadas. Porque o sol vai bater com intensidade, elas não vão reter água, não é? E por si só elas vão se extinguir. Mas marquem, veja bem, terceira parte da vegetação queimada. Isso é um castigo da primeira trombeta. A segunda trombeta, terça parte da vida marinha é destruída. O anjo tocou a sua segunda trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Nós entendemos que aqui pode ser um meteoro, pode ser um asteroide, enfim. Quando se fala aqui que foi lançado, né, um monte ardendo em fogo, nós sabemos que esses elementos que passam aqui perto da Terra, como meteoros, asteroides, não é? Quando eles entram na atmosfera, né, quando eles atingem a atmosfera, eles se tornam incandescentes. E quando eles se tornam incandescentes, é o que fala aqui, parece um grande monte ardendo em fogo. Então, nós entendemos que vai ser de um tamanho considerável. Ao bater nas águas, nós vemos o quê? Nós vemos o seguinte, formação de tsunamis, formação de grandes ondas, formação realmente de uma alteração no mar. É por isso que fala que se perdeu a terça parte das naus. Por que se fala de perder a terça parte das naus? Com o impacto desse meteoro, vamos dizer assim, sobre o mar, além dele ser incandescente, e nós vemos que ele tem um símbolo aqui de sangue, ele vai matar a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Então, desde um pequeno peixe até um grande peixe, a Terra vai perder a terça parte das criaturas marinhas. E devido aos tsunamis, vai se perder a terça parte das naus, quer dizer, os navios que vão estar no mar, nos lugares em que esse meteoro for atingir, com certeza, tsunamis irão formar. E nós sabemos que nem sempre o tsunami é formado na região, ele não fica limitado à região que se dá o fenômeno. Ele pode se estender por largas distâncias, podendo atingir outros locais que às vezes não estavam nem preparados. Não é? Então, guardem. A segunda trombeta diz respeito à extinção da terça parte da vida marinha. Então, nós falamos da primeira, da terça parte, não é? Vamos voltar na primeira. Terça parte da vegetação. Agora, a terça parte da vida marinha e destruição de navios. Né? A terceira trombeta, ela nos fala sobre água potável é destruída. Então, no verso 10 a 11 de Apocalipse 8, diz o seguinte: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Desculpe, irmãos, hoje eu estou meio rouco. Uma tocha, caiu sobre a terça parte do rio e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, agora nós vemos um outro fenômeno caindo do céu. Aqui se diz que é uma grande estrela ardendo como uma tocha, quer dizer, fogo, não é? Quente, e ela é direcionada
aos rios e às fontes, às nascentes das águas, da terça parte do planeta Terra. E nós vemos que o absinto era uma bebida que era comercializada, né? Às vezes até clandestinamente, na antiguidade, e ela era muito amarga, mas era apreciada, né, por algumas pessoas. Então, nós vemos que, por isso que ele fala que se tornou sem absinto, quer dizer, se tornou amargo como o gosto do absinto. É, mais uma vez, João trazendo a memória daqueles que estavam escrevendo coisas que aconteciam na época, coisas que aconteciam e eram comuns naquela época em que João vivia. Então, ele usou a palavra absinto para que aqueles que lessem entendessem o que ele estava falando. Não é? Talvez hoje, não sei se é muito comum, mas talvez hoje, se João estivesse escrevendo hoje, ele não escreveria absinto, ele escrevia chá de boldo, né? Que não é nada gostoso, é muito amargo. Né? Mas ele usou absinto. E morreram homens devido às águas se tornarem amargas. Nós sabemos que hoje muitos vivem na beirada dos grandes rios da terra, se alimentam dele, né, através dos peixes. E lembramos que a segunda, os peixes já foram extintos, terça parte da vida marinha. Agora, nós vemos que nos rios, devido a essas águas amargas, não há como utilizar potavelmente. Tomar um banho, tomar a água para matar a sua sede, e mesmo podemos dizer que muitos vivem das pescas, não é? E com certeza muitas criaturas dos rios elas vão morrer. E o mais trágico aqui é que as fontes das águas elas também foram atingidas. E nós sabemos, não é? Que quando estudamos geografias, que um grande rio ele começa com uma pequena fonte, com uma pequena nascente de água, que vai alimentando outros córregos e córregos, alimentando pequenos rios, até desabar nos grandes rios. Se termina e se são extintos as fontes das águas, como que esses rios irão sobreviver? Então, deixo aí essa questão para vocês pensarem. As nascentes, a terça parte das nascentes estão destruídas. As nascentes alimentam os grandes rios. Os grandes rios alimentam o mar, porque desaguam lá. Então, vejam bem a cadeia do castigo de Deus estando aqui sobre as 7 trombetas. A quarta trombeta, mudança climática da Terra. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Bem, o que acontece com a mudança climática da Terra? Ela acontece com a mudança dos principais astros que regem tudo na Terra. Não é? Nós sabemos que a Lua rege as marés, nós sabemos que o Sol ele divide dia e noite, ele divide o planeta. Desculpa, estou tomando um pouco de água aqui para melhorar a garganta.
O sol, ele faz com que as plantas, né, tenham a sua mudança, né, façam lá a clorofila, que é benéfico tanto para elas como para o homem. Nós temos as estrelas, que regem os tempos, né? Sabemos que no início das navegações, os navegadores se direcionavam pela posição das estrelas, para saberem se eles estavam, para onde eles estavam indo e quando iriam atingir seu objetivo. Nós vemos que um aparelho parece tão simples, ele vai ficar doidinho. E esse aparelho doidinho, ele se chama bússola. Por quê? A bússola, ela se orienta pelo norte e pelo sul, sempre concentrado, né, o seu ponteiro para o norte. Mas e aí? O Sol é modificado, a Lua é modificada, a terça parte das estrelas é modificada. E diz que eles vão se escurecer e a terça parte do dia não brilha. Se nós contarmos que o dia, nós contamos de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, nós temos um período de 12 horas. Então, falando de dia, 4 horas desse dia não vai ser como é hoje. E 4 horas, que começa às 6 horas da tarde, termina às 6 horas da manhã, essas outras 12 horas, em que a terça parte são 4 horas, a noite não vai ser como é hoje. Então, essa catástrofe vai atingir a Terra, que, somando as outras 3 trombetas que nós verificamos, olha, a Terra vai estar num caos, porque nós sabemos que a terça parte já está destruída, tanto da vida marinha, como da vegetação, e também como das águas potáveis. Agora, com a mudança desse tempo climático, com a mudança estrutural de Sol, Lua e estrelas, aquilo que já foi destruído não tem mais jeito, mas ainda sobrou duas terças partes. Essas 2 terças partes vão ser influenciadas. Por quê? Porque não vão estar dando a essas 2 terças partes do mar, dos rios e da vegetação aquilo que eles necessitam para continuar a sua vida normal, continuar produzindo, continuar com o mar continuar, né, com as suas funções e os rios com as suas funções. E ainda é decretado o seguinte, aqui há uma divisão nas trombetas. Por exemplo, que no final aqui João diz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que hão de ainda tocar. João faz uma divisão entre a primeira e a 4ª trombeta, e depois entra as outras 3 trombetas. E por que João fez essa divisão entre as trombetas? Porque é o seguinte, desculpa, as 4 primeiras trombetas, elas serão derramadas sobre o planeta Terra. Nós vemos que não são, vamos dizer assim, não são catástrofes direcionadas diretamente ao ser humano, mas sim sobre o planeta Terra. Então, nós vamos terminar a aula de hoje, nessa 4ª trombeta, explicando que os 4 toques dessas trombetas são castigos direcionados diretamente sobre a Terra. Ok? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as outras 3 trombetas e sobre esses 3 ais, que estão ligados à 5ª, à 6ª e à 7ª trombeta.
Eu te convido a vir comigo para a próxima aula, para nós estudarmos mais da palavra de Deus. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos o seu apoio e continue conosco. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fique com Deus.